E o modernismo era a criação de um novo que se opunha ao velho. Sua primeira função era de ser a negação do status quo. E, se ele nasce de uma negação, ele vai possuir desde a sua gênese e por todo o seu desenvolvimento uma contradição. Que contradição é essa? É que o novo de hoje será velho amanhã. E a arte brasileira, ao adotar o modernismo em seus moldes europeus, pelo menos ao princípio, herdou as suas contradições. E não apenas as herdou, me arrisco a dizer que, tentando adaptá-lo para sua própria realidade, criou novas contradições. Bem-vindos ao Abismos Insônios. Meu nome é Lucas Fier, eu sou artista na cidade de Curitiba. Hoje eu resolvi inaugurar um podcast novo. Eu já havia realizado antes o podcast Rolê Estético Filosófico, um podcast sobre arte e filosofia com alguns amigos e ex-colegas do mestrado. Mas como aquele podcast acabou tendo que ser interrompido, pelo menos por enquanto, resolvi fazer um podcast individual para falar sobre assuntos relacionados também à arte e filosofia, mas também muitos outros, sempre tentando provocar alguma reflexão, e mais curto que o podcast anterior. Na verdade, isso é meio que um teste. Eu posso vir a mudar o formato dele no futuro. E nesse primeiro episódio, eu quero aproveitar a ocasião da comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna, que aconteceu no mês passado, e vem suscitando uma série de conversas sobre esse evento tão importante para a história da arte nacional. Quero aproveitar esse acontecimento para fazer algumas reflexões que podem ser pertinentes ainda nos dias de hoje. Pois houve, no modernismo brasileiro, uma intensa preocupação com questões políticas e filosóficas muito interessantes de serem discutidas, como a necessidade de modernizar o país, que tipo de modernização seria essa, a questão do nacionalismo e da identidade cultural brasileira. Questões essas que vêm se reformulando através da história, mas que continuam sendo sempre presentes. Você, ouvinte, deve saber o que foi a Semana de Arte Moderna de 1922. Se ainda não sabe, recomendo fortemente que pesquise a respeito. É um dos temas indispensáveis da nossa história. Você precisa saber que foi um evento considerado, simbolicamente, um marco inicial do modernismo na arte brasileira. Foi um festival que envolveu exposições de artes visuais, apresentações de música e leituras de poesias e declamações de discursos. E não vou discorrer muito sobre a arte que foi exposta, né, por aqueles artistas nesse evento. O que importa saber, para início de conversa, é que os artistas que ali se apresentaram propuseram uma arte que rompesse com os padrões da arte brasileira até então estabelecidos. Eles propunham não apenas uma arte nova no país, mas uma nova maneira de entender a arte, uma visão de mundo. Tanto que os principais intelectuais daquele movimento eram também teóricos que discutiam sobre arte e cultura. O ouvinte também precisa saber que, na época, esse evento foi uma espécie de escândalo público, que a plateia não entendia nem aceitava o que estava sendo apresentado, que alguns artistas foram hostilizados. A cada dia, a imprensa se encarregou de detonar os festivais e as artes ali apresentadas, mas sempre apresentando-os como uma piada, uma brincadeira de mau gosto feito por pessoas exibicionistas. Quase sempre se recusou a levar a sério as propostas artísticas e os conceitos por trás das obras. Mas isso mudou, e os críticos do modernismo ficaram sendo vistos como pessoas antiquadas, e com razão. A Semana de 22 foi um marco inicial, simbólico, da arte moderna, porque a arte moderna não começou no Brasil apenas a partir desse evento. Ele já existia de uma forma ou de outra por aqui. Mas esse evento foi tão celebrado na história da arte do Brasil que fica parecendo, visto de forma superficial, que a arte moderna só teve início com ele, ou exclusivamente com o grupo de artistas paulistas que o realizaram, o que não é verdade. E essa importância que a história da arte brasileira atribui ao evento tem ocasionado questionamentos sobre a sua real influência. E alguns questionamentos têm até mesmo duvidado que ela tenha sido realmente tão importante. Esse tipo de questionamento existe desde a época em que ela aconteceu. Mas vi matérias em jornais muito recentes tentando desmentir a importância da Semana de 22. Em alguns casos, explicitamente alegando que ela não teve importância. Teve uma que, aliás, chegou a dar a entender que o evento não passou de uma espécie de fraude.
Dizia a matéria de um jornal de grande circulação no país que essa importância atribuída ao movimento paulista foi inventada retrospectivamente por certos historiadores com certo enviesamento ideológico, e que se os próprios artistas reivindicaram na ocasião algum tipo de pioneirismo, eles estariam tentando tomar para si méritos que não eram seus. Não vou citar essas matérias nem seus autores, pois eu vou me comprometer a divulgar somente materiais de qualidade. Mas não vou ignorar a pertinência do questionamento. Vamos nos questionar se a semana de 22 foi tão importante assim. E espero ter apresentado o meu posicionamento de forma clara até o fim desse episódio. Antes, para entender o que foi o modernismo brasileiro, é interessante a gente pensar um pouco no conceito de modernismo, desde que ele surgiu na Europa. Não é tão fácil definir o que é o modernismo, como pode parecer num primeiro momento. É sem dúvida uma transformação que ocorreu na cultura decorrente da modernidade. Mas se em história a modernidade teria tido início com o Renascimento, o modernismo nas artes teria começado entre os séculos XIX e XX. Alguns autores defendem que o modernismo é um fenômeno do início do século XX, em especial com o advento das vanguardas artísticas. Mas é possível também considerar como modernos movimentos que datam da segunda metade do século XIX, a partir de diferentes tentativas de rompimento com as convenções vigentes até aquele momento, em especial com as regras definidas pela academia. Então, se podemos dar uma primeira definição negativa ao modernismo, ele seria sinônimo daquilo que rompe com o passado. O moderno é, por definição, o que não é antigo. E o modernismo se relaciona com a vida moderna. Ele usa deliberadamente a inovação, o ineditismo, e isso está filosoficamente ligado à experiência da vida da modernidade. O século XIX seria um século de desenvolvimento muito acelerado na Europa, em proporções nunca testemunhadas pela humanidade. A isso se devia, sobretudo, o progresso tecnológico, que ao mesmo tempo foi uma consequência do desenvolvimento do capitalismo. Não é possível dissociar o modernismo do capitalismo naquela fase do seu desenvolvimento. Existem autores que defenderam a modernidade artística como uma busca por uma arte pura e autônoma com relação ao meio social, o que normalmente chamamos de arte pela arte. Essa é uma tese que foi defendida por um teórico que foi famosíssimo na metade do século passado, o Clement Greenberg. Para ele, os artistas modernos e vanguardistas foram pouco a pouco deixando a política de lado e se preocupando exclusivamente com questões formais da sua arte. Mas, e aqui já antecipo uma conclusão que eu pretendia deixar clara com o decorrer da minha fala, é que a tese do Greenberg está errada. Isso, aliás, já foi demonstrado muitas vezes por muitos autores. Ao contrário, desde antes das vanguardas, os artistas se engajaram politicamente, direta ou indiretamente, mesmo com os impressionistas, cujas representações da vida moderna não eram de modo algum neutros. E isso continuou nos artistas, nos movimentos, nas escolas que se seguiram até os dias de hoje. O engajamento do modernismo com a vida moderna era por vezes uma afirmação dessa vida. Em outros casos, era uma crítica. E muitas vezes é uma ironia. A ironia é uma marca muito moderna. Baudelaire, por exemplo, era ele mesmo um moderno, um crítico da modernidade e um irônico. Ele é muitas vezes visto como um profeta do modernismo. E, no entanto, ele era crítico de muitas coisas modernas. Mas se houve um sentimento que guiou o modernismo, sobretudo na fase das vanguardas, foi um sentimento de progresso. Muitos acreditavam que o desenvolvimento das forças produtivas acabaria resultando no melhoramento das condições de vida de todos. Houve uma forte ideologia racionalista que encontrou no positivismo uma de suas expressões mais importantes. E mesmo o marxismo, que denunciava todas as mazelas que aquela nova sociedade estava produzindo e procurava romper com as suas aparências enganosas, mesmo ele tinha grande fé na ciência e no progresso, mesmo que por vias revolucionárias. E o modernismo era a criação de um novo que se opunha ao velho. Sua primeira função era de ser a negação do status quo. E, se ele nasce de uma negação, ele vai possuir desde a sua gênese e por todo o seu desenvolvimento uma contradição. Que contradição é essa? É que o novo de hoje será velho amanhã. Se o que é novo hoje será velho amanhã, então o modernismo não pode parar. Ele tem que ficar se recriando a todo momento, porque negar o velho faz parte da sua identidade.
Ele é sempre uma obra a se realizar. Ele está sempre a se reconstruir. O que era o velho que a primeira arte moderna tentou combater era a arte oficial adotada pelas nações europeias desde o final do século XVIII, a arte da Academia Francesa, que era basicamente o neoclássico e, mais tarde, também incorporaria algumas tendências do romantismo. Essa arte acadêmica, ainda no século XIX, carregava consigo muitos valores conservadores, desde a época anterior à modernidade, valores próprios de uma aristocracia. Ela possuía muitas regras que podiam decidir se os trabalhos podiam ou não ser considerados dignos, e os submetia a uma rígida hierarquia. Uma dessas regras era que as pinturas precisavam ter, a princípio, um acabamento fino, que não deixava perceber as marcas do pincel. Essas marcas, quando visíveis, soavam como um trabalho mal feito, ou pior, um trabalho artesanal, próprio do ofício da classe trabalhadora. Coisas feias, entre aspas, como o povo pobre, criminalidade, violência e sexo, em geral não eram aceitos, a não ser em ocasiões especiais, geralmente contextos mitológicos e alegóricos, mas sempre de forma idealizada. Uma das formas pelas quais o romantismo primeiro e o modernismo depois procurou resistir às normas da academia foi produzir pinturas sobre temas da vida cotidiana. Pode-se dizer que essas representações introduziam um valor democrático no ideário da arte, mesmo que alguns artistas fossem politicamente conservadores, pois há ali uma ampliação do detalhe, uma deshierarquização dos temas. O filósofo Jacques Rancière, do qual eu certamente falarei muitas vezes nesse podcast, disserta maravilhosamente sobre essa questão em várias obras ao falar sobre o regime estético das artes, de como há um fundo filosófico que define as obras de arte e a maneira como se identificam as obras de arte, que estão diretamente ligadas a questões políticas e sociais mais abrangentes. Não vou me deter muito nesse autor, mas achei que vale a pena mencioná-lo. O que eu quero nesse momento é lembrar que o modernismo nas artes, diferentemente da arte acadêmica, valoriza não apenas o pequeno, mas também o efêmero. As artes de então buscavam tão somente o eterno, o transcendente. Agora, a arte olha para o chão e para o presente. Outra coisa que fez parte do movimento modernista foi o escândalo público. A reação negativa do público diante de uma arte que ela não podia compreender. As obras que foram barradas nos salões oficiais e ridicularizadas nos salões alternativos, para depois, com o tempo, ser incorporada e aceita pela sociedade, ou pelo menos pelas instituições oficiais de arte, assim como pelo mercado de arte. E a arte brasileira, ao adotar o modernismo em seus moldes europeus, pelo menos ao princípio, herdou as suas contradições. E não apenas as herdou, me arrisco a dizer que, tentando adaptá-lo para a sua própria realidade, criou novas contradições. Mas para compreender isso, a gente tem que compreender o contexto em que ele surge no nosso país. Enquanto a Revolução Industrial ocorreu ao longo dos séculos XVIII e XIX na Europa, o Brasil demorou muito para se industrializar. E como já havia um mercado internacional, uma disputa por desenvolvimento que podia e de fato decidir o grau de independência de uma nação, isso era sentido como um atraso. Em geral, se considera que a Revolução Industrial Brasileira ocorreu a partir de 1930, com o golpe de Getúlio Vargas, que viria investir na industrialização. Contudo, o país continuou sendo essencialmente agrário, isso até hoje. Até que a assim chamada Revolução de 1930, o café foi o principal produto da economia brasileira. O ciclo do café começaria no século XIX, e até a metade desse século, o Brasil já era o maior produtor de café do mundo. Foi na região Centro-Sul que a produção seria mais intensificada, em especial a região do estado de São Paulo, primeiro com a mão de obra escrava e depois com a mão de obra imigrante, especialmente italiana, após a abolição da escravatura. Até o início do século XX, São Paulo era uma cidade governada pelos proprietários de terra, sobretudo produtores de café. Em função da produção de café relacionada ao mercado financeiro internacional, sobretudo inglês, São Paulo passou a receber empresas, muitas estrangeiras, criando monopólios para as diferentes demandas. O crescimento da indústria e da urbanização sob o poder das oligarquias rurais gerou um contexto peculiar, marcado por um sentimento de descompasso e de contradição.
Em uma entrevista, o poeta modernista Menotti del Picchia teria dito o seguinte, abre aspas, nós estávamos no fim da monocultura do café, de certa forma, quase na modificação da estrutura quase feudal que havia naquele tempo, com as fazendas que eram feudos, onde os coronéis apenas eram os comandantes, e que faziam a política, e que faziam o clima mental, fecha aspas. Também existia um grande número de estrangeiros na cidade, principalmente da imigração italiana. Essa grande quantidade de estrangeiros contribuía para que São Paulo se pretendesse uma cidade europeia. Todos esses elementos geravam discussões sobre a identidade da cidade, ou a falta de identidade, no caso. Não bastasse isso, gostaria de mencionar que, por razões óbvias, a elite cafeicultora paulistana se orgulhava muito do trabalho dos bandeirantes, que escravizaram e exterminaram inúmeros índios e negros, haja visto as homenagens em monumentos públicos na cidade. Isso marca bem os traços coloniais, que são defendidos ainda hoje por alguns. Para se compreender bem o clima cultural naquele contexto, é preciso compreender bem isso. Havia um forte ranço colonial e racista que permeava a intelectualidade da cidade. Monteiro Lobato pertenceu a esse contexto. São muito conhecidas as posições racistas desse autor, uma personalidade influente na época. É importante salientar de que ele não era uma exceção. O país havia abolido a escravidão há pouco e o pensamento racista e escravista ainda estava muito enraizado nas discussões intelectuais da época. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Era muito mais urbana e desenvolvida, com uma atividade cultural mais intensa, por assim dizer, e concentrava a maioria das novidades estrangeiras. Mas mesmo lá o modernismo demorou para aparecer. A, entre aspas, alta cultura era um espelho da arte francesa do século anterior. É assim, aliás, que costumam agir os países colonizados, copiando a arte das potências colonizadoras. O Brasil já não era formalmente uma colônia, mas será que deixamos de pensar como uma? Muitos autores acham que São Paulo, por todas aquelas contradições, era o lugar ideal para o nascimento da renovação artística, não o Rio. Porque o Rio, sendo mais, digamos, avançado, entre aspas, para sua época, ele já possuía algo consolidado. O modernismo só vingava se assumisse uma forma combativa. Mário de Andrade, um dos principais intelectuais do modernismo brasileiro, era dessa opinião. Para ele, o internacionalismo ingênito do Rio de Janeiro teria sido uma barreira para o modernismo. O provincianismo aristocrático de São Paulo teria sido essencial para preparar o espírito do movimento. Ele disse, abre aspas, no Rio Malicioso, uma exposição como a de Anita Malfatti podia dar reações publicitárias, mas ninguém se deixaria levar. Na São Paulo sem malícia, criou uma religião, fecha aspas. Mas é claro que não é tão simples assim. Haviam autores modernos no Rio de Janeiro. Manuel Bandeira, por exemplo, foi um dos primeiros do país. Vicente do Rego Monteiro era um pintor recifense. De Cavalcante era carioca, ainda que vivesse na capital paulista. A maioria dos modernistas mais famosos desse primeiro momento, pelo menos, residia em São Paulo. E essa primeira fase do modernismo brasileiro, que foi chamado por Mário de fase heróica, era de um modernismo recém-nascido, primitivo, não experimentado. Ele bebeu no modernismo europeu para dar origem a uma arte nova, mas que fosse autenticamente brasileira. Como isso é possível? Como poderiam criar algo novo, mas que contivesse uma identidade de algo que já existia antes? Pois uma identidade é uma memória. E esse é o começo das contradições que perpassaram essa tentativa de modernização da arte brasileira. Aí entra a questão do nacionalismo. A criação de uma arte nacional era uma questão central dos modernistas. Mas vejam se isso não é um paradoxo. Para criar uma arte nacional, se adotou modelos estrangeiros. Além disso, o próprio nacionalismo era importado. Mas será que isso era uma coisa importante? Seria essa uma preocupação realmente necessária? Ou apenas uma moda do pensamento da época, quando não mesmo um ufanismo que servia para idolatrar uma ideia abstrata de nação? Eu, sinceramente, diria que não. Eu sei que a palavra nacionalismo soa hoje como um palavrão. Isso porque governos despóticos a utilizaram como uma forma de manipulação, como um ideal pelo qual as pessoas deviam morrer por um Estado, sendo que esse Estado sequer garantia, na maioria das vezes, condições dignas para o seu povo, mas apenas os privilégios de uma minoria. Foi usado para insuflar sentimentos xenofóbicos, racistas, classistas. Foi a justificativa ideológica para inúmeras guerras. Mas eu gostaria de argumentar que o nacionalismo não precisa ser necessariamente isso.
Esse conceito pode se referir também a uma necessidade legítima de defender os interesses nacionais, como o desenvolvimento da indústria nacional ou de movimentos por independência contra o jugo colonial. Todos os países das Américas e África, nos quais ocorreram uma guerra civil contra os seus colonizadores, essas lutas eram chamadas de nacionalistas. E se entende também que a colonização não se dá apenas por meios materiais. Se é colonizado em cultura também. E é por isso que houve muitos esforços no sentido de se identificar e promover uma cultura nacional, uma que desse ao povo um sentimento de pertencimento, uma valorização daquilo que é produzido aqui e não apenas dos modelos fornecidos pelas potências estrangeiras. Isso não significa necessariamente romper com o princípio da solidariedade internacional entre os povos. Ter sua identidade não significa negar a identidade alheia. E, estando o Brasil integrado numa economia global e sendo forçado a competir e lutar contra um imperialismo que, apesar de assumir formas mais econômicas, continua nos mantendo cativos, a preocupação nacionalista dos modernistas era legítima. Todos os países europeus, na época do surgimento das nações modernas, se preocuparam com essa questão. Os Estados Unidos, por exemplo, ao deixar de ser uma colônia da Inglaterra, aprendeu a valorizar sua cultura local. E tanto fizeram que hoje a exportam para o mundo todo. Ao longo do século XIX, para dar outro exemplo, vários músicos eruditos beberam das fontes populares dos seus países, a fim de criar essa identidade cultural. Wagner o fez na Alemanha, Tchaikovsky na Rússia. A necessidade de criar uma arte nacional do Brasil estava longe de ser uma novidade. Outros tentaram, ao longo do século XIX, a começar por tratar dos assuntos brasileiros em suas temáticas. José de Alencar havia escrito um livro chamado O Guarani. Outro Guarani foi composto pelo músico Carlos Gomes. Euclides da Cunha também explorou diferentes realidades nacionais com o regionalismo. O pintor Almeida Júnior representou cenas do cotidiano brasileiro, como seu famoso caipira picando fumo. Mas apesar de todas essas tentativas, o Brasil não havia criado escolas. Apesar de termos tido artistas únicos, como um Aleijadinho, ele não deu origem a uma escola brasileira de escultura. Assim, os assuntos brasileiros ficavam apenas sendo temas. Não havia uma estética brasileira. O que os modernistas brasileiros queriam era inventar uma estética brasileira. E para isso, eles se inspiraram nas vanguardas europeias. Os inimigos do modernismo atacaram muito a iniciativa pela sua situação contraditória. Como criar uma arte nacional a partir de modelos estrangeiros? Monteiro Lobato foi uma dessas vozes. Ele compreendia a necessidade da criação de uma arte legitimamente nacional, mas era inimigo ferrenho do modernismo. Se a arte nacional não devia ser inspirada no modernismo, ela deveria olhar para o passado, para a nossa ancestralidade. Mas que passado era esse? Que ancestralidade era essa? José de Alencar havia olhado para a ancestralidade indígena. Monteiro Lobato, por seu lado, rejeitava essa ancestralidade, que ele via como um atraso. As contribuições dos índios e negros para a cultura eram, para o Lobato, algo a ser combativo. O que sobrava era a herança europeia. Como não ver contradição aí também? Mas os modernistas tinham um olho no passado e outro no futuro. E se eles criaram o seu nacionalismo a partir de um pensamento advindo da Europa, mas isso pode até ser um paradoxo, mas não é uma contradição. Porque havia e ainda há uma herança colonial que desvaloriza a cultura nacional, que já foi chamada de síndrome de vira-latas. E, portanto, se não havia sentido de unidade e de pertencimento, seria preciso criá-lo. E se era preciso criá-lo, era preciso de um ponto de partida. Não há nada no Brasil puramente brasileiro. A brasilidade não é a cultura dos povos nativos de antes da colonização portuguesa. Também não somos africanos, e mesmo o importante legado da cultura africana no país não é o mesmo que existia na África. Tampouco somos europeus, apesar de alguns brasileiros se sentirem assim por força de uma combinação de preconceitos classistas, xenofobia e viralatismo. A brasilidade é um pouco de tudo isso, mas acima de tudo, ela é plural. É impossível depurar essa pluralidade para descobrir uma brasilidade única e supostamente verdadeira. Então me parece muito mais coerente assumir que não há pureza possível, que o sentimento de nacionalidade deverá ser sempre criado e, portanto, não evitar o moderno, ou o contemporâneo, ou a novidade, não negar a necessidade de se atualizar perante as exigências do mundo, mas unir a necessidade de se criar uma identidade nacional, a necessidade de se modernizar, é uma tarefa muito difícil. E os primeiros modernistas, em sua fase heróica, não conseguiram juntá-las de forma concisa. Os pintores apenas começavam a produzir temáticas nacionais com uma linguagem
modernista. Anita Malfatti, por exemplo, pintou a obra Tropical em 1917, na qual se vê uma mulher afro-brasileira com frutos tropicais e uma bananeira de fundo. Pode parecer essa uma maneira muito banal de se representar a brasilidade, mas na época as coisas eram diferentes. Tarsila ainda não era a Tarsila, com seu abapuru, o seu sapo cururu e os seus operários. Nem Di Cavalcante era quem se tornou depois. Ele era ainda ligado a uma estética decadentista. Menotti del Picchia escrevia Juca Mulato, que mal podemos chamar de moderno. Foi aos poucos que se conjugaram ambos os fatores. Essa concisão, esse casamento entre o moderno e o nacional, essa criação de uma estética brasileira teria dado frutos muito mais maduros a partir da década de 30, na era Vargas. Isso quando o modernismo brasileiro havia sido oficializado, quando os artistas foram consagrados e a eles foram feitas encomendas públicas. Essa fase contou com novos artistas como um Portinari, um Graciliano Ramos, um Jorge Amado. Os interesses nacionais tentavam ser casados na arte com as realidades regionais. Pesquisas muito mais profundas sobre a cultura popular foram desenvolvidas e a exaltação da arte popular como nunca se havia feito no país. Uma reflexão mais profunda sobre essas contradições do modernismo brasileiro foi possível. Um dos frutos dessa pesquisa foi os manifestos de Oswald de Andrade, o Manifesto para o Brasil e o Manifesto Antropofágico. O Manifesto Antropofágico fala sobre esse paradoxo que é criar um eu a partir de um outro. E a antropofagia seria o deglutir metafórico dos vários outros que nos compõem. Não negar o estrangeiro, assim como não imitá-lo, a, abre aspas, devoração cultural das técnicas importadas para reelaborá-las com autonomia, convertendo-as em produto de exportação, fecha aspas. Houve também muito ufanismo romântico e tolo que surgiu dessas reflexões e contradições. O verde amarelismo e o grupo ANTA, que idolatrava os tupis, mostram os frutos mais conservadores e autoritários dessa reflexão. Nem todo mundo sabe, mas o Plínio Salgado foi, no início dos anos 20, um defensor do modernismo. Aquele Plínio Salgado mesmo, do integralismo, essa forma de fascismo brasileira. Isso pode parecer inusitado, mas basta lembrar da ligação dos futuristas italianos com o fascismo para perceber que essa relação não é única nem nova. Retornando à questão levantada no início, esse movimento que se desenhou a partir de São Paulo, apesar de todas as suas contradições, teve uma importância fundamental, não apenas para a arte brasileira, mas para todo um pensamento sociológico e filosófico a respeito do país. Existiam outras experimentações modernas na época, sabemos muito bem. Mas foi o grupo paulista quem trabalhou para se articular e fazer essa arte aparecer, de forma a realizar um duro enfrentamento contra o establishment da arte. O que eles fizeram mudou tudo. Eles deram visibilidade ao modernismo. A Semana de 22 fez o país se dar conta desse movimento. Foi um sinal que permitiu os modernistas de todo o país se encontrar. Foi um convite à produção moderna no Brasil. Mas o modernismo brasileiro não se torna ilegítimo por suas contradições. Todo movimento histórico relevante possui contradições, pois elas fazem parte da vida. Se na sua fase heróica os modernistas não tinham um trabalho ainda plenamente moderno e nem plenamente nacional, isso é porque tudo necessita de um começo. Talvez ninguém tenha sido tão crítico ao grupo modernista paulista como o próprio Mário de Andrade, que fez parte dele. Em uma conferência no Itamaraty, no Rio de Janeiro, em 1942, ele disse que eles haviam sido aristocráticos e prepotentes. Deplorou a falta de consciência da própria noção de Brasil à época. Éramos uns inocentes, disse ele. Mas sua crítica foi demasiado dura. A opinião de outros modernistas das gerações seguintes foi muito diferente. Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, disse que, abre aspas, foi uma contribuição muito valiosa. Basta dizer que o modernismo desmoralizou completamente a literatura nacional vigente na época. Fecha aspas. E contra a acusação de que a semana não foi importante ou que o modernismo brasileiro não precisou dela, o próprio Mário de Andrade desceu a letra com essa, abre aspas. Um crítico de senso comum afirmou que tudo quanto fez o movimento modernista far-se-ia da mesma forma sem o movimento. Não conheço La Paliçada mais graciosa, porque tudo o que se faria, mesmo sem o movimento modernista, seria pura e simplesmente o movimento modernista. Fecha aspas. Muito obrigado por ouvir até aqui. Espero que tenha proporcionado boas reflexões. Esse foi o primeiro episódio de Abismos Insônios. Gostaram do podcast como ele está? Quem quiser me escrever, pode mandar um e-mail para lfier2@gmail.com.
Críticas construtivas e sugestões são muito bem-vindas.